Salve, salve, primeirão! Tudo bem? E aí, pessoal, beleza, né? Bom, a gente terminou aquela parte lá de reprodução, né, de sistemas genitais e tudo mais, e vamos entrar agora em um novo assunto. Vamos falar agora de classificação de seres vivos, né, sistemática, tá? Um assunto aqui massa, tá? Onde a gente vai aprender aqui algumas regrinhas de nomenclatura científica, né? Entender aqui por que a espécie se assemelha, o gênero é muito próximo à espécie, né? O que é família, o que é um filo, tá certo? A gente vai aprender tudo aqui, né? Nessa aula aqui de sistemática e classificação biológica, tá? Vamos falar também aqui da classificação moderna dos seres vivos, né? Como é que tá aí a classificação de 5 reinos, a classificação dos 3 domínios, tá bom? Então vamos lá. Bom, taxonomia, sistemática e filogenia. Gleison, eu quero saber o que é que significa esses 3 termos aí. Bom, a sistemática, pessoal, ela é uma ciência composta pela taxonomia e pela filogenia em si, ou seja, ela abrange, né, esses 2 ramos aí. Entende-se por taxonomia como a ciência da descoberta, descrição e classificação das espécies ou de outras categorias taxonômicas, né, com suas normas e seus princípios. Né? Já a filogenia estuda as relações de parentesco evolutivo entre os organismos. Tá? Bom, a taxonomia, ela na realidade estuda a classificação de seres vivos. Tá? Taxon significa, né, classificação. Tá? Então, assim, é qualquer agrupamento de organismos organismos, né, estabelecendo com base em semelhança, podendo se referir tanto a uma espécie como a um conjunto de espécies, né? Então a gente às vezes olha aqui, né, e vê, olha só que lindo, né? Então assim, a gente sabe que cada um aqui tem uma espécie diferente, tá certo? Né? Então assim, a taxon, né, significa classificação, tá bom? Então a gente vai entender aí como é que significa as categorias, né, taxonômicas, as categorias da classificação, tá bom? Vamos lá. Bom, fundamentos da classificação biológica, né? Primeiramente, a classificação de Aristóteles, né, há muito tempo atrás, foi um filósofo grego, né, Aristóteles, né, um dos pioneiros em classificar os seres vivos. Então ele foi praticamente um dos primeiros, né, a estabelecer aí critérios de classificação, né, porque se era animal, se era vegetal, tá certo? Argumentava que baleias e golfinhos, apesar de viverem em ambientes aquáticos, né, e apresentarem semelhanças com peixes, né, diferiam notadamente destes da organização de seus corpos, nisso assemelhando-se aos mamíferos, né, junto aos quais deveriam ser classificados. Então, quer dizer, a gente já se observava certas diferenças em alguns animais que, por estarem nadando, achavam que eram peixes, né, e na realidade nós sabemos que baleia e golfinho não são peixes. Né? Eles nadam, beleza, mas eles são o quê? Mamíferos. Tá bom? Então, antigamente, nós tínhamos apenas 3 grupos aqui na classificação, né? Animais, em relação aos animais. Eles podiam ser ou aéreos, ou terrestres, ou aquáticos. Tá? Então, hoje a gente sabe, né, que não é bem assim a classificação, né? Depende muito, existem características aí mais notadas assim para poder diferir o grupo. Então, aqui os animais aéreos, né, todos que voam, animais terrestres e animais aquáticos. Bom, a classificação de Linneu. Foi essa a classificação aqui que já, né, modificou totalmente. Aí ele trouxe critérios de classificação bem mais aceitos, né, que realmente tem a ver com a classificação. Então, assim, o naturalista, médico e professor sueco Carl von Linné, cujo nome em português é Linneu, criou um sistema de classificação e de nomenclatura em 1735, que é usado até hoje, né, com poucas modificações. Então, aqui Linneu, né, o que ele trouxe, né? No sistema de Linneu, todos os seres vivos são agrupados em diferentes categorias, tá? Ao todo, são 7 categorias taxonômicas, né? A maior e a mais abrangente é o reino, ou seja, a categoria taxonômica reino, ela abrange as demais categorias, tá certo? Cada reino é dividido em filos, cada filo é subdividido em classes, né? Cada classe é subdividida em ordens, cada ordem subdividida em famílias, e cada família é subdividida em gêneros, e cada gênero subdividido em espécies. Tá? Ou seja, nós temos aqui uma ordem decrescente de maior abrangência para menor abrangência. Né? Então essa classificação de Linneu ela é usada até hoje para a gente poder
estudar os organismos. Beleza? Bom, porém a espécie que é a menor, né, a categoria de menor abrangência, é a categoria básica, podemos dizer assim. Nela encontram-se os indivíduos que são capazes de se reproduzir entre si e de produzir descendentes férteis, ou seja, a espécie é a menor, né, das categorias, e é a categoria básica, tá certo? Quanto maior for a semelhança entre dois seres, maior deve ser seu parentesco, né? E da mesma forma, esses indivíduos deverão apresentar muitas categorias taxonômicas em comum, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o lobo-guará, né, o jumento, a égua e as mulas, né? E cada um aqui com o seu nomezinho científico aqui, que se refere à sua espécie, tá bom? Bom, nomenclatura científica, né? O que é que significa essa nomenclatura científica? Quando um organismo é descoberto, né, sempre a pessoa vai dar lá um nomezinho científico, né? O nome é em latim porque o nome sendo latinizado, ele pode ser universal, tá? Por exemplo, cão, né? Aqui no Brasil a gente chama de cão, né? Cachorro, né? Lá nos Estados Unidos é dog, né? Lá no Japão é outro nome, lá na França é outro nome, né? E por aí vai. Mas se você chamar de canes familiares, tá? Que é o nome científico do cão doméstico, certo? Esse nome canes familiares ele está universal para todo mundo. Então o cachorro é canes familiares, né? Lá na China, no Japão, certo? Nos Estados Unidos, na Índia, em tudo que é canto ele vai ser canes familiares, né? Então isso quer dizer que o nome científico ele tem que ser em latim para facilitar aí a nomenclatura dos organismos, das espécies, né? Exatamente. E esse nome científico em latim, tá? Ele é formado por dois nomes, né? Nós temos aqui o chamado sistema binominal, dois nomes, tá? O primeiro nome do nome científico, né? Ele se refere à categoria gênero, tá? E deve ser escrito com a letra maiúscula, tá? O segundo nome do nome científico da espécie, né? Ele refere-se ao epíteto específico ou parte específica, tá bom? E define, né, a espécie, tá? Deve ser escrito com a inicial minúscula, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o nome científico da cobra cascavel, né? Crotalus terrificus, tá? Note aqui que Crotalus, né, terrificus é um nome que está escrito totalmente em latim, né? Não está escrito aqui em português, certo? Na primeira palavra que se refere ao gênero, certo? Que é chamada Crotalus, observe que o gênero está se iniciando com letra maiúscula. E a segunda palavra, terríficos, que se refere ao epíteto específico ou parte específica, né? Ele está lá começando com letra minúscula. E a espécie, Gleison, seria o nome completo. Crotalus terrificus é a espécie, tá? Por exemplo, a espécie humana Homo sapiens. Então a primeira palavra homo se refere ao gênero ou ainda epíteto genérico, tá? E a palavra sapiens se refere à parte específica ou epíteto específico. E a espécie seria o nome todo, Homo sapiens, tá? Leguminosas vulgares, né, que é o nome científico do feijão, tá certo? A palavra leguminosa se refere ao gênero e vulgares se refere à parte específica, beleza? Né? Bom, os nomes eles devem estar em destaque, né, sublinhado ou em negrito, ou ainda na fonte itálico, que a grande maioria a gente encontra eles na fonte itálico, né? Beleza? Bom, e quando eu tiver três nomes, Gleison, se eu tiver uma nomenclatura, por exemplo, trinominal, né, um nome trinominal, né, ele apresenta três nomes. Bom, eu já sei que o primeiro é o gênero, o segundo é a parte específica. E quem seria o terceiro nome? Eu teria aí a raça ou subespécie, tá bom? Por exemplo, o nome científico aqui desse coelho é o Orycotolagus, né, Cuniculus algirus, tá? Então, assim, esse primeiro nome aqui é o nome genérico, ou seja, é o gênero, tá? Vai se iniciar com letra maiúscula. A segunda palavra aqui eu tenho o epíteto específico, vai se iniciar com letra minúscula. E a terceira palavra aqui também deverá ser iniciada com letra minúscula, vai se referir à subespécie ou à raça do animal. Beleza? Então isso quando vier uma nomenclatura trinominal, formada por três nomes, o terceiro nome sempre vai ser a raça ou a subespécie. Beleza, primeirão? Vamos lá.
Categorias taxonômicas. Bom, eu tenho aqui 3 espécies aqui, diferentes. Canis familiares, Canis lupus e Canis latrans. Né? Observe aqui que eles são muito semelhantes, tá? Mas o que é que eles têm em comum, Gleice? Eles têm em comum o mesmo gênero. O gênero Canis, para o cão. O gênero Canis, né, para o lobo. E o gênero Canis, acredito aqui que seja para um coiote, né? Bom, eles 3 apresentam o mesmo gênero, que é o gênero Canis. Ou seja, o gênero Canis, nesse caso, ele está abrangindo aqui 3 espécies diferentes. Tá? Então, a menor categoria sempre será a espécie. A segunda maior categoria, no caso, já é o gênero. Beleza? E aqui nós temos, né, a ordem das categorias taxonômicas. Pegamos aqui o lobo, tá? Canis lupus, para a gente fazer aqui a taxonomia desse animal. Então, assim, eu tenho aqui a espécie Canis lupus, né, que é a categoria de menor abrangência, que não existe nada menor do que a espécie, tá? Gênero Canis, tá? Família Canidae, certo? Lá nas regras de nomenclatura, a gente sempre utiliza a terminação idae, certo? Para se referir à família. Então, no caso, família dos ursos, Ursidae. Família do homem, Hominidae. Família dos cães, Canidae. Tá? Então, a família aqui do lobo, que é o Canis lupus, né? Ele pertence à família Canidae. A ordem, esse animal ele pertence à ordem carnívora, né? Animais que se alimentam aí de carne, né? E tudo mais. A classe pertence à classe dos mamíferos, né? Que são animais que mamam quando filhotes, apresentam glândulas mamárias. Bom, o filo é o filo chordata, né? Filo dos cordados, dos animais que apresentam notocorda e que posteriormente originou a coluna vertebral. Tá bom? E o reino animalia, né? Porque está presente aqui nos animais. Então, olhe só aqui as ordens aqui, né, das categorias taxonômicas de menor para maior abrangência. Tá? A gente tem até uma frasezinha aqui que facilita você aprender, tá certo? É a ordem correta de menor para maior abrangência. E eu também tenho uma frasezinha que facilita de maior abrangência para menor abrangência, tá bom? Olha só, de menor para maior abrangência, né? Esse gato fugiu ontem com a filha do rato, tá? Então, essa frasezinha que você deve anotar aí para facilitar para você, né? Esse gato fugiu ontem com a filha do rato. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filho e reino. Olha só que legal, né? E de baixo para cima, eu tenho aqui de maior abrangência para menor abrangência, onde eu tenho rei filósofo classificou de ordinária a fama dos generais espartanos, tá? Não, Gleice, eu sou mais a do gatinho e a do ratinho mesmo, né? Então, beleza, tá? Então, serve aí para você como dica, beleza? Gleice, o reino animalia, ele abrange 9 filos, tá? Dos 9 filos, nós temos o filo dos cordados, que abrange várias classes. A classe dos mamíferos abrange várias ordens. A ordem carnívora abrange várias famílias. A família Canidae abrange vários gêneros. E o gênero Canis abrange várias espécies. Deu para entender, né? Como é que é de maior para menor abrangência. E aqui a gente tem, mostrando aqui de novo, né? Agora na ordem decrescente, né? Ou seja, em espécie aqui a menor categoria e reino, que seria a maior categoria. De espécie para reino, nós temos a maior diversidade biológica entre os representantes por categoria. Realmente eles têm uma semelhança muito grande. E de reino para espécie, a gente tem maior semelhança entre os representantes por categoria. Tá bom? Bom, cladogramas. Gleice, o que significa cladogramas? Tá? A gente viu aí no começo as definições de filogenia, taxonomia sistemática, né? Exatamente. Pessoal, os cladogramas, né, são... nesses cladogramas, os grupos de seres vivos são colocados em terminais. Tá? O que é que significa isso? Pontos de onde partem os ramos chamados nós, né? E representam ancestrais comuns hipotéticos para todos os grupos de seres vivos que estão acima desse nó. Ou seja, é um esqueminha onde você vai observar aí o grau de parentesco, né? De onde foi que veio, né? Eu tenho um ancestral em comum, né? Com outra espécie, tudo. Então você analisa aqui, tá? Então nós temos aqui, né, o primeiro nó, onde aqui eu tenho a cladogênese, e daqui eu já tenho a minha primeira bifurcação, certo? Aqui eu tenho um outro nó, onde eu tenho aqui uma nova bifurcação, tá certo? E aí a gente tem aqui, né, os ancestrais.
tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Ó, eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho 4 animais: tartaruga, ornitorrinco, gambá e gato, tá? Ele colocou aqui algumas características aqui desses 4 animais. Bom, ele colocou coluna vertebral, né? Presença de pelos e glândulas mamárias, gestação, né? Presença de placenta e longo período de gestação. E aí a gente vai colocar esses 4 animais em um cladograma para a gente poder entender como é que é montado, né? Essa ordem aqui. Bom, aqui, antes de tartaruga, nós temos aqui a característica que todos os 4 apresentam, que é coluna vertebral. Beleza. Mas de tartaruga para ornitorrinco surgiu alguma coisa a mais. Surgiu pelos e glândulas mamárias. Né? Tartaruga não tem pelo nem glândula mamária. Ornitorrinco tem. Então, surgiu entre tartaruga e ornitorrinco. Entre ornitorrinco e gambá, surgiu a placenta. Porque nós sabemos que o ornitorrinco ele é um mamífero ovíparo. Né? Ele põe o ovo lá, o ovo eclode, e o ornitorrincozinho vai lá mamar, lamber lá os pelos da mãe. Né? As glândulas mamárias estão lá envolvidas na pele e deixam liberar lá aquele leite junto com lama, né? E eles adoram ficar lambendo lá, ok? E o gambá, não, ele já tem um desenvolvimento, porém não com um longo período de gestação, né? O gambá é um marsupial, né? Mamíferos que apresentam uma bolsa aqui no ventre chamado marsúpio, que terminam aí de completar o desenvolvimento do filhote. Então, entre ornitorrinco e gambá surgiu a placenta. Tá? Entre gambá e gato surgiu aqui o longo período de gestação, tá? Porque nós sabemos que os mamíferos verdadeiros, né, os mamíferos aí, com longo desenvolvimento de gestação, né, eles vão ter períodos aí para poder estar realizando a gestação aí para liberar seus filhotes, tranquilo? Então para isso serve aqui um cladograma. Bom, a classificação dos seres vivos, tá? A gente viu aí toda essa primeira parte aí falando de regras de nomes científicos, né, cladogramas, tá certo? Classificações antigas. E agora a gente vai falar da classificação dos seres vivos mesmo. Tá? A gente tem aqui a classificação dos 5 reinos, que é a classificação ainda utilizada, tá? Que cai nas provas aí dos vestibulares. Nós temos 5 reinos, tá, de seres vivos. O reino Monera, tá, que envolve as bactérias, as cianobactérias. Né, o reino protista ou protoctista, que é o reino que envolve os protozoários e as algas. O reino fungi, né, com todos os fungos do planeta. O reino plantae ou vegetal, que envolve todos os grupos de plantas. E o reino animalia ou metazoa, que envolve todos os animais do planeta. Tá? Para a categoria aqui, todos os seres vivos são formados por células, como já dizia a teoria celular. Né? Infelizmente, os vírus eles não são seres vivos. Tá? Porque eles não pertencem a nenhum dos reinos, porque eles não são formados por células. Nós vimos lá que os vírus eles são acelulares. Beleza? Então, aqui, né, de acordo com todos os organismos que apresentam célula. Então, tem organismos que apresentam uma única célula, tá? E aqui organismos que apresentam várias células, tá? Bom, aqui é mostrando, né, os 5 reinos, o reino Monera aqui envolvendo todos os tipos de bactérias. Tá? O reino protista envolvendo 2 organismos aqui, eu tenho tanto algas como protozoários, né? É o considerado reino dos indecisos aí. Organismos que apresentam características de vegetais, mas não são vegetais, algas, e organismos que apresentam características de animais, mas que não são animais, protozoários. Tá? Então são chamados protistas. O reino dos fungos, né? Nós temos aqui todos os cogumelos, leveduras, o mofo. O reino das plantas, que atualmente é formado por 4 grupos vegetais, né, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e o grupo dos animais aqui, que nós temos, né, os 9 filos, né, poríferos, quinidários, platelmintos, nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Tá? Então, todos guardados aqui no reino animal. Bom, e a nova classificação, né, a classificação dos 3 domínios, que é usado também junto com a classificação dos 5 reinos, ainda é muito assim, variado, né? Essa classificação aqui ele indica uma nova categoria taxonômica que abrange reino, né? Então quer dizer que a categoria domínio ela está acima da categoria taxonômica reino inglês. Por quê? Porque no reino Monera, nas bactérias, eles descobriram que algumas bactérias
certo? Todos apresentam célula procariótica, né? Aquela célula lá desorganizada, né? Que apresenta nucleóide, né? O núcleo misturado com o citoplasma, enfim. E eles estudaram lá e descobriram que algumas bactérias, elas são mais parecidas com os seres eucarióticos do que com os próprios procarióticos, né? E aí eles montaram lá um cladograma, né, para fazer aí essa bifurcação, esse ancestral em comum aí entre algumas bactérias, tá? E aí teve uma divisão, tá, no reino Monera. E aí ficou então 3 domínios. O domínio bactéria, tá, onde estão aqui guardados as bactérias verdadeiras, as eubactérias, as bactérias do tipo gram-positiva, gram-negativa e micoplasmas, e as cianobactérias, né, as bactérias azuis. O domínio Archaea, né, ou Archaea, que eu tenho aqui no caso as arqueobactérias, que são aquelas bactérias extremófilas que vivem em ambientes extremos, como bactérias metanogênicas, bactérias termoacidófilas, né? E o domínio Eucária, que o nome já diz, o domínio das células eucarióticas. Então, os 4 reinos, né, ficaram aqui no domínio Eucária. O reino protoctista, que a célula ela é eucariótica, o reino fungi, o reino plantae e o reino metazoa, tá bom? Então, ficou agora dividido em 3 domínios, né, Gleison? Exato. Aqui nós temos um ancestral em comum, ó, tá? Onde divide para cá as eubactérias, as arqueobactérias, ó, por quê? Porque elas têm alguns traços mais próximos de eucarióticos do que de procarióticos, beleza? E o domínio Eucária ficou os 4 reinos aí que nós já conhecemos, tá bom? Bom, o domínio bactéria. Pessoal, o domínio bactéria é o domínio onde estão guardadas todas, praticamente a grande maioria das bactérias verdadeiras do planeta, né? Bactérias verdadeiras por quê, Gleison? Eubactérias, tá? Então nós temos aqui as eubactérias gram-positivas, gram-negativas e micoplasmas, tá bom? E também estão aqui nesse domínio as cianobactérias, né? Que são aqui, nós chamamos aqui aquelas bactérias azuis, né? Ó, que se unem aqui, cada uma aqui é uma célulazinha dessa, mas quando elas estão unidas, elas formam colônias, tá bom? Bom, todos os organismos aqui do domínio bactéria são procarióticos, né? E são unicelulares. E aqui é mostrando como é a célula de uma eubactéria, tá? Observe que ela apresenta uma parede celular, né? Inclusive uma parede celular feita aqui de peptidoglicano, tá certo? Membrana plasmática, o citoplasma, o material do núcleo delas aqui é totalmente misturado, né? Porque elas não apresentam carioteca, e aí o material genético é totalmente misturado com o citoplasma, formando o que nós chamamos de nucleóide, beleza? Né? E apresentam poucas organelas, algumas organelas simples, tá? Isso aqui a gente vai estudar depois lá no reino das bactérias, tá bom? Bom, o domínio Archaea, né? A gente tem aqui as arqueobactérias, tá? E existem aqui 3 grupos de arqueobactérias aqui formidáveis, né? São extremófilas, porque vivem em ambientes extremos, ambientes que nenhum outro ser vivo poderia viver, tá? Tem bactéria que vive na lava vulcânica, tem bactéria que vive no ácido sulfúrico, tem bactéria que vive em campos que você nem imagina. E aí nós temos aqui exatamente essas bactérias aqui desse domínio, tá? As arqueobactérias halófilas são aquelas que vivem em concentração de salinidade altíssima, como por exemplo lá no Mar Morto, né, que nenhuma forma de vida consegue suportar a salinidade que tem nesse local, mas existem bactérias que vivem lá, utilizando o sal, né, como fonte lá de vida, né? O sal e seus processos metabólicos, né? Arqueobactérias termoacidófilas, que vivem aqui na lava vulcânica, em ácidos muito fortes, tá certo? E as arqueobactérias metanogênicas, né, que vivem aqui, né, em pântanos, aqueles pântanos pútridos, né, com uma grande concentração de metano e tudo mais. Ou seja, são locais aqui altamente extremos, né, que outros seres vivos não conseguiriam suportar. Então nós temos aqui essas bactérias aqui. Bom, e o domínio Eucária, nós temos a célula eucariótica, né, todos os organismos que apresentam célula eucariótica, o reino protoctista, né, era protista, agora é protoctista, tá? O reino fungi, o reino plantae e o reino animalia. Todos eles aqui pertencentes, né, ao domínio Eucária, tá? Pessoal, a gente fica por aqui, tá? Muito obrigado aí, valeu!